E o Remo criou muitas oportunidades, hein, meus amigos? Só tem um detalhe. Eu acho que esse seu introito, essa sua colocação, ela vai muito... O introito. Essa sua colocação, ela vai muito de encontro ao que o Osório falou ontem. Sabe? E eu acho assim, o Osório tem a opinião dele. Ele ontem, inclusive, filosofou. Escalou uns times lá que eu me emocionei. Quase eu caio da cama. Eu acho que ele anda assistindo você, Bad Boy. Se eu estivesse lá ontem... Escalando a França de 98. Se eu estivesse lá com ele ontem... Olha, lá vai o pessoal que não gosta de mim. A Espanha de 2010. Lá vai o pessoal que não gosta de mim ficar irritado. Mas os que gostam me aplaudem, quer ver? Os que não gostam, os babaca que não gostam, ficam irritados. Mas olha só, se eu estivesse lá, eu tinha dito para ele, professor, era Fabien Barthez, Lilian Thuram, o Lebleff, o Johan Blanc que não jogou, porque levou o amarelo contra a Croácia na semifinal, e no lugar dele jogou Marcel Desailly, foi zagueiro. E aí o Lissarrazou na esquerda. Didier Deschamps, que é o treinador hoje, capitão, Emmanuel Petit, Caribé e Zinedine Zidane. Guivarch de Orkaef. O técnico era o Aimé Jacquet. Se eu estivesse lá, eu tinha dito, professor, igualzinho que o senhor está falando. Eu vi até o Lilian Thuram aí dentro hoje. Aquele Léo Andrade me lembra muito de Lissarrazou. Quando ele disse do Ronald Koeman do Barcelona, quase eu caio. Quando ele falou no Johan Cruyff, aí foi para matar. Pois acho que a gente vai começar por aí então, Bad. Eu entendo a intenção do Osório ao colocar, porque ele foi perguntar, é interessante colocar também o contexto da pergunta, tá? Porque ele foi perguntado, inclusive acho que foi pelo Abner que ele soltou essa resposta, sobre o porquê ele continua insistindo em colocar zagueiros nas laterais. Ele continua insistindo porque o Remo não contratou laterais. O Remo não tem lateral. Bora falar português claro com o torcedor? Vamos lá. O Osório está inventando porque o Remo não tem lateral esquerdo. O lateral esquerdo que o Remo tem está afastado, não joga mais com ele. O Cufré está fora de ritmo. E aí o Remo tem um buraco nas laterais. Então a diretoria do Remo tem que tomar providência e contratar. O Remo não está disputando o campeonato de várzea. O Remo está disputando a primeira divisão. O Remo não está enfrentando o Internacional de Barcarena, o Internacional de São Sebastião da Boa Vista. O Remo está enfrentando o Internacional campeão do mundo. Vai enfrentar o Fluminense, seu João Vanderlei. Não é de São Sebastião da Boa Vista. É o Fluminense que ontem foi um jogão contra o Palmeiras. Então, alô, Planeta Terra, alô, o Remo tem que contratar. E o seu Osório tem que entender que a imprensa está para perguntar. Ele dizer que o time dele ataca, que ele não tem time que ataque e que não receba ataque, o problema não é tu receber ataque, o problema é tu receber ataque todo desorganizado. É esse que é o problema. É com você, querido. Pois é, só para acabar o introito, como você falou, Bad Boy, porque ele citou esses jogadores, Thuram, Sérgio Ramos, zagueiros que foram transformados em laterais, para dar soluções, para basear suas soluções que ele está tentando aplicar no clube do Remo, né? Ele usou justamente esse termo, está buscando soluções para essa falta de laterais esquerdos, justamente porque o Sávio está afastado, não joga mais com ele mesmo, inclusive já a gente vai falar sobre isso com mais atenção, teve até nota do Sávio, ainda há pouco, oficial, só que ele não tem jogadores da qualidade do Thuram e do Sérgio Ramos no elenco, o Michel Anderson. E talvez esse seja o problema. O problema não é o sistema. O problema talvez seja a qualidade dos jogadores que não são iguais dos que ele citou na entrevista coletiva. E aí é que pode ser um ponto de incoerência dele. Quer minha demissão, João, olha. Demitam esse elemento. Olha qual? Você ou Osório? Eu. Meu Deus. Olha, o Gilberto quer minha demissão. Pô, Gilberto. Quero te ouvir, o Michel Anderson. Poxa vida. Não, cara, assim, pra mim ontem a coletiva do Osório, ela foi muito explicativa. Eu já entrei nesse mérito aqui com o Bad Boy sobre essa questão de quem tá jogando ali na lateral esquerda, da qualidade, a gente já falou sobre isso.
Mas da mesma forma que não tem o Thuram e não tem o Sérgio Ramos, mas também não está enfrentando o Denilson, nem o Ronaldo, nem sei lá quem no ataque adversário. Obviamente que o Inter tem jogadores altamente qualificados, jogadores de seleção, né? O Remo não tem uma das principais folhas da Série A, então deixa a desejar nesse sentido, tende a deixar tecnicamente para os outros elencos, mas futebol não se faz só com dinheiro, né? É importante ter, mas por vezes o jogador, por que eu estou falando isso? Por vezes um jogador no estilo do Borré, com todo o respeito ao Borré, que ganha mais de R$1,5 milhão, entrega a mesma coisa que um jogador de 300, 400 mil tá fazendo em campo na Série A. É isso que eu estou querendo dizer, né? Uma coisa não tem relação com a outra, em boa parte das vezes. Então, assim, para mim ele foi autoexplicativo. A diretoria do Remo, espero eu, partindo desse princípio, que a diretoria do Remo, quando contratou o Osório, quando aceitou o Osório, sabia que ele tinha essas ideias que para muitos são ideias excêntricas, para outros são ideias de cientistas, e para outros são ideias que acontecem, como ele provou, que já acontece no futebol há algum tempo, né? A questão de defender, como o Bed falou, o problema não é atacar e ser atacado, o problema é ser atacado desorganizado. Mas ele cita na entrevista, em determinado momento, que ele precisa achar esse equilíbrio para que sofra menos. Então, pelo menos, eu fico um pouco tranquilo e esperançoso de que, ele até cita que vai chegar o zagueiro e tudo mais, de que com o tempo ele vai conseguir arrumar essa solução e que ele está atento a esse problema. Na primeira divisão, o Michel, eu até entendo o teu raciocínio, mas e é do Osório também. Mas a primeira divisão ela não te dá tempo para isso. Pois é, mas o problema é o tempo que ele teve. Pois é, aí é o time. Aí é o seguinte. A gente tá tratando aqui como se o Remo tivesse feito um jogo ruim ontem. Passou muito longe disso, tá? E é isso. Não, porque eu tô... Peraí, Vanderlei. Assim, olha só. Você falando assim, vou até tirar o óculos para olhar para você. Você falando assim, você vai fazer eu acreditar que é o dois cabeça de boi que disseram que era minha cabeça aí, que eles estão certos. Peraí, nós não estamos falando aqui, nós estamos falando das mazelas. Pois é. Do que é que tem que se ajeitar. O Remo do meio para frente, para mim, tá quase perfeito. O Remo só precisa de um atacante. Porque o que está faltando também é o fazedor de gols. Né? Porque aí é o detalhe. Onde tá? Onde tá eu não sei. Porque aí é Mas o aí, olha só, o Remo não pode jogar contra times que são letais. O Internacional, meu irmão, é um time que você viu. Agora também não vou comparar a folha de pagamento do Remo com a do Inter. Mas o Internacional, você viu a bola que sobrou? O que o Borré entregou mais do que o João Pedro ontem? Ganhando 1.700.000. Porque, meus amigos, nenhum time no Brasil... Cadê o camisa 9? Nenhum time no Brasil hoje está pronto. Hoje acredito que o torcedor lá em Porto Alegre, na imprensa gaúcha, tá descendo pau nesse time do Internacional. É um jogo vencível ontem. O Remo criou muitas oportunidades. Não, mas como você falou, pros dois. Não, sim. Do meio pra frente... Agora frente... também isso acaba a mística de muitos que disseram que o Remo ia ser saco de pancada da Série A. Cara, o Remo não vai ser saco de pancada. Não, a gente tá aqui pra falar. Ainda agora há pouco pela manhã, eu disse, o torcedor do Clube do Remo, ele não pode pegar corda. Nem... O Remo tem que entender que ele tá disputando o quê? A primeira divisão. Agora o Remo também não pode jogar uma primeira divisão, João Vanderlei, sem laterais. Pelo amor de Deus. Pois é um processo que está sendo executado e que vai ser ajustado ao longo do caminho, né? Muita gente falou sobre planejamento do Remo desde o final da Série B do ano passado. E a gente já sabia que ia ser difícil, ainda mais para quem sobe da Série B para a Série A. Tem muito menos tempo para realizar praticamente uma troca de elenco inteiro. Mas aí é o seguinte, Paulo, para o que o Remo está apresentando na Série A, tô levando em consideração a Série A, tá? Não tô levando em consideração o Campeonato Paraense, porque essas atuações... O Remo já disputou 12 pontos, João. Sim, Bed. É só para lembrar. Sim. Então, olha só, João, o Remo está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ele não pode se dar o luxo
de não ter um lateral esquerdo, João. Não pode. O Remo está disputando. Eu concordo contigo, a Bed. Série A. Eu concordo contigo, Bed. Mas pro que o Remo está apresentando, pro que o Remo está jogando de bola nessas partidas contra adversários duríssimos, e todos vão ser, né? Mas, enfim, é um saldo muito positivo, cara. Eu gostei muito do que eu vi do Remo ontem. E aí o torcedor fica assim meio desconfiado porque tomou um sufoco no final, tomou bola na trave, o Rangel salvou uma bola com o pé esquerdo no finalzinho, mas, cara, você não é um time que chega na Série A para ser dominante. Então, se você ataca bastante, é natural que você deixe também espaço para os outros atacarem. E você vai passar dificuldade. O torcedor do Remo que está achando que vai chegar na Série A e vai ganhar com tranquilidade a maioria dos jogos, sem que você não vai ter o Marcelo Rangel fazendo milagre em todo jogo, você tá no mundo de Alice, como diz o Paulo Fernando, o Bad Boy, cara. O Remo vai tomar sufoco em todo jogo, da mesma forma que o Remo vai também ter uma oportunidade de ganhar várias partidas, cara. Então o torcedor do Remo, que já devia estar acostumado a isso desde a Série B no ano passado, porque os roteiros dos jogos são praticamente os mesmos, né? Marcelo Rangel sempre fazendo milagre, o Remo tentando ganhar o jogo, criando várias oportunidades lá na frente. Não tem que se iludir, cara, que vai chegar contra a Fluminense, que vai jogar contra o Vasco Internacional e não vai tomar sufoco desses times, cara, porque vai. O Remo é um time que, inclusive, tem que aprender um pouco mais a sofrer, porque tá tomando muito gol, inclusive, nesses jogos. Tem que encontrar o equilíbrio, como diz o Osório, para ajustar um pouco aí essa defesa, para chegar nesses jogos, conseguir atacar, fazer o gol e não tomar lá mais tarde na partida, Michel Ebed. Cara, eu vou bater na mesma tecla. Ou o planejamento está todo errado, né? Ou então a gente não está conseguindo entender o planejamento que foi feito. A gente não quer entender o planejamento que foi feito. Repito, você contrata o Osório, você não vai ver o seu time atrás da linha do meio de campo e jogando em transição. Você contrata o Osório sabendo que o time dele vai jogar para frente. Agora, se você não quer que seu time, como ele disse, e eu concordo com ele e também concordo com o Bed, nenhum time no mundo joga para frente sem ser atacado. Tem que melhorar? Tem. E ele já disse que precisa melhorar. Ele já identificou que também existe um problema ali do lado esquerdo. Ele já pediu peças para o lado esquerdo. E ele cita, como o Bed falou. Eu consegui ontem a informação, que eu fui procurar saber lá depois do jogo o porquê o Cufré não está sendo utilizado. Ele é ruim? Ele não presta? O Osório não gosta dele? Não. Ele está fora de forma, chegou fora de forma e precisa de um tempo para poder entrar no time. É isso. E o Osório foi bem claro ontem. Ele disse, acredito que vai dar certo. Porque ele gostou do que ele viu em relação ao Cufré. Né? Para mim entrou até meio abaixo ali na partida, errando alguns passes, mas aí você tem que dar o desconto do cara, que o cara tá iniciando aí uma temporada, tá procurando o ritmo de jogo, questão de confiança, tá se adaptando, enfim, todas essas questões que a gente sabe que envolvem um jogador de futebol quando ele chega principalmente em um novo país. Ela nacional vai até o dia 12. Eu simplesmente falo, e já disse aqui, tem 3 semanas que eu não falo mais sobre o Osório. Sim. Eu acho que a diretoria, a torcida na arquibancada, todo mundo está vendo o futebol que o Remo está jogando. E se agrada, não vou ser eu que vou ficar falando aqui que o Osório é isso, que o Osório não é aquilo. O torcedor já sabe, ele disse ontem, não mandou dizer. O time dele realmente criou, ele não tem culpa dos gols que foram perdidos. O time do Remo criou, mas eu não acho bom, eu não acho correta a maneira do sistema defensivo do Remo se comportar. Porque eu quero estar errado, mas a hora que a sorte e a largura abandonar ali, o bicho pode pegar de tanta facilidade.
Pois é, o adversário encontra... Mas aí tem o contraponto, Bed. O Remo tá dando sorte, às vezes, na defesa, mas não tá dando no ataque. Mas quando a bola começa Não, aí não é sorte, é falta de qualidade. É esse... Vamos debater futebol com os termos certos. O Remo não é que não esteja dando sorte lá na frente. Está faltando qualidade para fazer o gol. Ontem, quando o centroavante do Remo varou na cara do goleiro do Internacional, ali é tapa do lado e corre para a galera para as fotos de Oliberal. Entendeu? Não é falta de sorte aquilo. Faltou a qualidade de fazer o gol. Mas posso trazer um contraponto? Concordo contigo. Para mim é falta de qualidade mesmo, é falta de eficiência, na verdade. Falta de eficiência na hora da finalização. Agora a gente está falando isso de um time que tem uma folha de 7 milhões. A folha do Internacional é praticamente o dobro da do Remo. Imagina o que os caras estão falando lá. Olha quantas chances o Inter teve também na partida. Mas aí, Mica, se for por dinheiro... Pois é. Se for por dinheiro, eu não estou falando por dinheiro. Eu estou falando de falta de qualidade, não é dinheiro. Agora, olha só. Mas essa falta de qualidade for avaliar futebol... se a gente for avaliar futebol por dinheiro, o Real Madrid não precisa jogar. Exatamente. Mas aí, se a gente for avaliar... A gente não pode avaliar por dinheiro, obviamente. Eu tinha falado sobre isso. Mas será que a gente não está pesando a mão sobre uma realidade que é do nosso futebol, que é essa falta de qualidade que existe? Se está existindo em um elenco que tem quase o dobro da folha do Remo, por que a gente tem que exigir a perfeição dos nossos? Mas a gente não está exigindo a perfeição. O que a gente está colocando é o seguinte... Eu concordo que tem falta de eficiência. O Remo não pode, tu já está disputando com um adversário que economicamente é muito superior a ti. E que vai te matar se tu der chance. E quando tu tem a chance... Tu tem que matar. Eu concordo, mas... tu não acha que a gente pesa um pouco também? Porque tu vai exigir a qualidade de um cara. E do Borré, a gente tem que fazer o que com ele? Botar para estudar. Não, mas olha só, o Borré que você está falando aí, o Borré é um atacante que ele não jogou bem ontem. Eu acho que não é que ele joga bem jogado faz muito tempo. Não é. Eu tenho assistido jogos dele do Inter e aí tem feito muitos gols. Inclusive, teve um gol que o Léo Ortiz está voltando ainda para o Rio de Janeiro. O jogo foi no Maracanã. Ele deu um corte no Léo Ortiz, que o Léo Ortiz foi no Rio Grande do Sul para voltar. Mas não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer que me deixa intrigado é que quando, por exemplo, o Internacional começou a tocar a bola do meio para frente, é o espaçamento, é um sufoco, é a marcação com os olhos. Concordo. Não há, por exemplo, olha, bora encurtar a distância aqui para chegar nos caras. Não há isso. E você marcar com os olhos quem tem qualidade, cara, o Alan Patrick, eu sei que às vezes o cara diz, o Paulo é saudosista. Não é saudosista. Tu já pensou um Aguinaldo do seu boneco atrás do Alan Patrick ali? Sabe quantas vezes o Alan Patrick ia jogar ali? Nunca. Que diga o Edmundo. O Edmundo pegava na bola, Aguinaldo no meio do... Teve uma hora que o Edmundo olhou, ei, quanto tu ganha aí, hein? Pô, eu ganho 70 mil jogando no Vasco, tu ganha 5 mil aí jogando no Corinthians. E o Aguinaldo respondeu pra ele, eu ganho 5, mas eu vou tirar tua orelha aqui se tu vier fazer graça aqui. Eu entendo as preocupações de vocês, principalmente com o setor defensivo e tudo mais, mas eu acho que a gente está adotando até um tom que pode soar até pessimista demais. Ontem, para mim, pelo que eu vi em campo, foi um dia para ficar otimista, cara. E eu realmente não entendi a vaia que veio da arquibancada ontem. Sinceramente, cara. Ontem era um jogo pro time ter saído aplaudido de campo. Porque... E é até bom isso. Porque prova que a gente não tem complexo de vira-lata aqui. A nossa torcida, o nosso povo, foi acostumado, como o Bad Boy sempre disse, a vir Flamengo, vir não sei quem e dar porrada aqui. A gente quer isso. Só que para ter isso, também a gente precisa dar alguns passos. E penso eu que a gente está caminhando para isso. Tá? A gente está caminhando para isso. Como o Osório disse, ele se sentiu feliz em ver o time dele jogando de igual para igual contra um Internacional.
Teve gente que fez o mesmo elogio contra o Atlético Mineiro. O Remo bateu de frente com todo mundo, exceto o Vitória, tá? Mas não conta. Esse jogo aí não conta porque até o Dodô jogou. Então, fala, Beth. Vanderlei, o torcedor ontem, eu creio que a maioria da vaia foi pro treinador. Sim. E eu também não concordo com a vaia pro Osório. Tudo bem. Concordo. A maioria da vaia foi pro treinador. Mas eu vou escolher minhas palavras aqui. Você tem que entender que o Brasil foi descoberto em 1500. Sim. E que essa torcida que você viu ontem ali, tudo bem que a maioria nunca viu o Remo na primeira divisão. Mas quem já viu, não aceita. Sabe por que não aceita? Eu vou te dizer. Se o Internacional for jogar, lá vai o Jonas ficar invocado comigo. Se o Internacional for jogar com 4 de julho de Piripiri e acabar 1-1, é festa no Piauí e carro de bombeiro pros caras. Se o Fluminense for jogar lá e empatar, eles vão se abraçar e vão fazer festa. Mas aqui em Belém, não. A capital paraense, o que eu digo pros goianos, eu vou dizer para você. A gente aqui tem tradição no futebol. Sim. A torcida do Remo não vai aceitar olhar para o time e não ver um lateral esquerdo, não ver um zagueiro que preste. Então, ela não vai tolerar. Mas aí, Bed, eu acho que acredito que vai acabar mais no saudosismo do que na realidade. Bom. A gente tem um passado e tem a realidade. Porque esse time que o Remo... essa época que o Remo batia em time de Série A... Já faz 30 anos. Já faz 30 anos e não tinha dinheiro como tem hoje. Tem pelo menos aí umas 3 gerações. Tem pelo menos aí umas 3 gerações de torcedores. Não tinha necessidade da estrutura e do profissionalismo que se tem hoje. Não tinha dinheiro como tem hoje. Porque se você disser para mim, o Remo não está contratando porque não tem dinheiro. O Remo está conseguindo bater de frente com orçamentos que são muito maiores. É a primeira divisão. Pois é. Mas vem cá. Por isso que é pra sair otimista do jogo. Mas se for pensar dessa maneira, de orçamentos, de dinheiro, então o Remo caiu, velho. Claro que não, Bed. Claro que não. Qual é o único time da Série A que não tem CT? Eu tô dizendo que em relação às outras equipes da Série A, o Remo tá conseguindo fazer mais com menos. Me responde aí. O quê? Qual é o único time da Série A que não tem CT? O Remo. Então, se tu for pensar dessa maneira... Não, eu tô justamente o contrário, Beth. Eu tô exaltando o que o Remo tá fazendo. A folha de pagamento do Remo é a menor da Série A. Deve ser justamente esse o ponto. E é justamente esse o ponto. Eu tô exaltando que o Remo tá conseguindo fazer um pouco. Mas a gente não tá aqui pra exaltar, a gente tá aqui pra falar o que a gente tá vendo dentro de campo, rapaz. E eu vi ontem um time novamente mostrando potencial e competindo de igual para igual. Se for continuar com esse raciocínio de que, está fazendo muito com pouco, não vai ganhar de ninguém. Claro que vai, Beth. A vitória, inclusive, está mais perto do que se pensa. Tomara. Talvez não seja contra o Fluminense, porque pelo que a gente viu ontem contra o Palmeiras, vai ser um jogo encardido. Mas o Remo tem bola para competir. Jogar contra o Fluminense da maneira que jogou ontem, a vitória tá muito perto. O Remo tem bola para competir com, pelo menos assim, 17 times da Série A de igual para igual, cara. Ai, meu Deus do céu. Ou eu tô ficando maluco? O Remo não tem bola pra competir, pelo menos mais da metade dos times? Eu achei engraçado que você quer convencer o Bad que tá no caminho certo, que a vitória tá perto. Falou, não, talvez não seja contra o Fluminense. São 38 rodadas, cara. Vanderlei? Eu vi o jogo. Você viu o jogo? Vi o jogo. Você viu o que aconteceu no final? Não cabia? Tem aquela vinheta aí? Acaba, pelo amor de Deus. Não, o jogo todo, tu já fica... Não, o pessoal lá de Porto Alegre podia ter falado isso também. Quando o Rocher tava soltando a carne toda hora. Que o Rocher bateu de roupa ontem, hein? Pelo amor de Deus. Cara, Tudo que a gente tá falando aqui também, Paulo, na perspectiva dos caras, eles estão 10 vezes mais. Pra mim, o Osório me convenceu, ele explicou, você pode concordar ou não concordar com a ideia dele de jogo. O sistema do Osório é ruim? Aí essa é outra conversa. Mas pelo que ele explicou ontem, ele me convenceu do motivo dele estar fazendo essas dobras lá no setor defensivo.
pelo que ele me explicou, né? E pelo que eu soube do Cufré, o Cufré ainda, talvez ele jogue até no repar, como o Abner falou, eu também acredito. Do jeito que ele elogiou o Cufré, acredita que vai dar certo e vai ter 2 jogos aí de estadual para poder dar ritmo de jogo e dar condição pro Cufré, acho que o Cufré pode ser uma opção no decorrer do campeonato para ele, né? Tá chegando o Chamba aí também, que é um zagueiro que faz ali o lado esquerdo. E outra, tem muita gente falando, precisa de lateral e ele mandou trazer um zagueiro. Não, gente, ele pediu um zagueiro porque ele está vendo que tem um problema no lado esquerdo defensivo, não só na lateral, e que ele precisa resolver. Ele precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Marlon, para ter uma opção a mais, para poder entrar ali, de repente, se o Kaique, como agora, lesionou, para botar, né? E justiça se faça, que eu estou falando do Léo Andrade, né? Que o pessoal critica bastante, e ontem, mais uma vez, foi criticado, foi vaiado, mas justiça se faça. Depois que ele foi para a zaga, ele fez uma partida ok, o Léo Andrade. Tanto que ele parou de ser vaiado durante a partida e fez um segundo tempo ok, né? Até porque o Remo povoou mais, ficou menos exposto no segundo tempo, e aí ele fez um segundo tempo mais ok. É o meu zagueiro de preferência? Não, não é meu zagueiro de preferência. Acho que o Remo tem condição de ter um zagueiro com mais potencial, que dê uma guarnição melhor ali pro time na Série A. Mas por enquanto ainda não chegou. Esse cara pode ser o Chamba, né? Pode ser o Chamba. Não vou nem cravar que porque a gente sabe que reforço por vezes não é reforço, né? É só contratação. Mas acredito eu que ele conseguiu explicar sim os motivos dele estar fazendo essa dobra.